também. Outra linguagem bem... que a galera fala bastante é o C Sharp, né? O C Sharp a gente já tem mais base pra poder falar, porque a gente mexeu muitos anos com o C Sharp. Foi a linguagem que a gente mais mexeu, eu acho. Tirando o JavaScript, foi uma das linguagens que a gente mais mexeu. Eu sempre gostei do C Sharp, pra falar bem a verdade. Não tenho tantas reclamações. Inclusive, depois do .NET Core ficou melhor ainda. Talvez tu não tenha pego a parte ruim do C Sharp. Não. O ASP.NET. Não. A parte que era realmente difícil de programar. Acho que daí não era tanto culpa do C Sharp em si, né? Era mais da época. .NET, né? Da época mesmo, né? Não tinha tanto... O famoso Windows Form lá. Não tinha outras opções, né? Era o que tinha. E as outras também não eram tão boas. Não era tão moderno porque não tinha outras coisas mais modernas, né? Acho que o C Sharp ele avançou muito. E hoje em dia, assim, né? Com o C Sharp 5, né? Todas essas ferramentas também do .NET novas, esses frameworks novos, ele melhorou muito. Hoje dá gosto de mexer. Mas antigamente era bem difícil, assim. A gente trabalhou muito tempo com C Sharp. Acho que o C Sharp, a galera mais fala de meme, assim, é que é difícil, né? E é difícil mesmo, né? Inclusive, ele continua sendo difícil para um programador iniciante. Tem várias pessoas que a gente conhece que tentaram iniciar com C Sharp e nos falam que é difícil, que é bem complexo, que é difícil, que as pessoas ficam quase loucas mexendo com C Sharp. Também acho que a galera fala muito que o C Sharp às vezes é um canhão para matar uma formiga, né? Às vezes tu tá usando ali todo o C Sharp, o .NET, né, o framework, para fazer uma landing page. Mas aí... Daí é um problema da linguagem. Não é um problema da linguagem, é um problema do uso, né? De tu não saber usar a ferramenta para outras coisas, porque tu tá bitolado e tu só sabe usar uma coisa. Acho que outro problema do C Sharp é que ele é da Microsoft, né? Também já gera um hate. Não é um problema, né? É uma questão, é um fato que muita gente que gera um contra hate. a Microsoft vai falar mal. Porque a galera não curte a Microsoft, não curte empresas grandes, enfim. E a Microsoft ela tinha muito isso de não liberar o código, né? De não deixar o código dela aberto. E hoje em dia o código do C Sharp é um código aberto, né? Então teve várias evoluções no C Sharp, né? E é aquela mesma coisa que a gente já falou antes, né? Hoje ele é enfim, uma linguagem performática, rápida, não tão difícil de aprender. Então, as linguagens, elas vêm melhorando, pessoal. Então, esses memes, né? Talvez eles fiquem cada vez mais sem sentido, né? Porque as linguagens, elas estão melhorando. Outra linguagem que sofre algum hate na internet aí é o JavaScript. O pessoal do back-end, por exemplo, quando vai ter que mexer em alguma coisa do front-end, vai mexendo no JavaScript. Às vezes tem aquela reclamação, né? O JavaScript é ruim, não gosto. Tem um pouco disso, né? Então, a pessoa mexe com C Sharp no back-end, por exemplo. E vai ter que fazer alguma manutenção de front. Não quer meter a mão no código JavaScript, às vezes, por causa de um preconceito até, né? Porque pessoas também que são back-enders e tem preconceito com pessoas que trabalham com JavaScript no back-end, usando Node, tem muito também. Né? A linguagem de JavaScript não é linguagem de back-end. Isso daí já vira um pouco, né? Já não é mais meme, né? Daí já é pessoas realmente falando mal. Que não tá falando coisas que legal, não sabem, né? Às vezes nem mexeu com o JS no back-end pra saber como é que é. Né? Mas o JS, ele é uma ótima linguagem pra quem quer começar a programar. A gente sabe que tem esse benefício, tanto é que a gente ensina ele, né? Porque a gente indica o front-end, né? A parte visual dos sites, dos sistemas, para quem quer começar. E aí vai ter ali o CSS, o HTML, o JavaScript, essa combinação que te dá um poder muito grande para tu criar um site, criar um sistema. No evento que a gente faz, por exemplo, na Semana do Zero Programador Contratado, a gente cria um site em 3 lives. Claro que não vai ser um Mercado Livre 3.0 que tu vai conseguir criar, né? Um e-commerce. Mas tu consegue criar um site já muito rápido usando HTML, CSS e JS. Então, por isso que é uma demanda muito grande de mercado isso, né? Sabendo essas 3 linguagens, tu pode trabalhar com front-end, back-end, né, usando Node, e ser um desenvolvedor full stack e criar uma aplicação ponta a ponta sozinho. Então, esse é o poder do JavaScript, né? Não precisa aprender outra linguagem de programação, não precisa aprender Java ou C Sharp para fazer alguma coisa no back-end, você pode usar o JavaScript. Então, isso é muito poderoso, né, para uma pessoa que está iniciando os estudos e não quer ficar estudando um monte de linguagens, né? Então, tem esses preconceitos. Tem outro preconceito também que é, com JavaScript eu consigo fazer muita gambiarra, né? Porque ele não é uma linguagem que tem fortemente tipado, que a gente chama, tipada. Né? Posso escrever variáveis, né, com diferentes tipos e reatribuir elas com outros tipos. E sim, tu pode fazer isso, mas não quer dizer que tu deva. Então, de novo, entra naquele ponto que a gente já falou, né? Que a linguagem, só porque ela permite, não quer dizer que tu deve fazer. E todas elas vão permitir. Não seria
da linguagem nesse caso, e sim do programador que tá querendo fazer uma gambiarra. Sim. Então, Tu vai fazer gambiarra em qualquer uma que tu quiser. Tu vai sempre achar um jeito de fazer, né? Mas não é que talvez tu não devesse fazer. Simplesmente isso não é culpa da linguagem, né? Só tomar cuidado com isso. Se tu tá fazendo coisa errada, talvez tu não tenha entendido muito bem como usar aquela linguagem. Então, esse é um ponto de atenção. JS também é a linguagem que a gente mexe há mais tempo. Tirando o C#, acho que o C# a gente até mexeu mais. Mas é como a gente sempre... Eu, pelo menos, né? Eu sempre fui full stack, né? Então, eu sempre mexi com C#, muitas vezes de back-end e JavaScript junto, né? Tudo meio junto. Eu já mexi bastante com JavaScript. Até desde a faculdade a gente fazia já os nossos projetos, né? O nosso projeto de TCC lá da faculdade a gente usou JavaScript. Então foi PHP. Foi PHP? Não teve nada de JavaScript no front-end? Tudo PHP. Eu botei um pouco de JavaScript no front. E eu não sei porque tem tanto ódio em cima do JS, assim. Pra falar a verdade, porque eu nem sei se no JS tem tanto meme que nem nas outras. Não sei se é porque eu estou na bolha do JavaScript e não vejo tanto, mas eu vejo mais de PHP, de Java, e não vejo tanto de JavaScript, mas eu já vi galera reclamando, sim, da linguagem. Talvez porque eu esteja na bolha realmente. Mas a zoação é mais forte em outras linguagens, eu sinto isso. Se vocês sentirem isso também, comentem aí. Se vocês veem muito hate no JavaScript, agora dá pra comentar nos podcasts, então comenta aí se tu vê muito meme, ou até hate mesmo em cima dessa linguagem. Outra linguagem que a gente trouxe pra comentar é o PHP. Também é uma linguagem que gera bastante meme, que gera bastante hate, né? Esses dias, inclusive, eu vi um meme que era zoando PHP, né? Obviamente. Que era o cara, ele tava escalando, assim, as portas da casa e pisando nas cômodas. Ele não queria tocar no chão, né? Se pisar no chão, tu vai ter que trabalhar com PHP. Tipo, aquela brincadeirinha do chão é lava, né? Então, o cara não queria de jeito nenhum pisar no chão pra trabalhar com PHP. Mas, meme, né, pessoal? Não quer dizer que o PHP é uma linguagem ruim. Acho que também longe disso, né? Eu não sei se tem linguagens que são realmente ruins. Não tem linguagem ruim. Todas as linguagens têm uma proposta. Servem para resolver algum problema. Vieram para fazer isso, né? Não existe linguagem ruim. Então, o que existe é um programador ruim que não sabe usar a linguagem. Ou tu usar uma linguagem que não é para uma coisa que não deveria. Seja uma coisa com uma extrema performance, daí tu vai usar uma linguagem que não é conhecida por ter uma performance tão boa assim. Talvez não atinja o mesmo objetivo. Vai funcionar? Vai. Mas ela não vai ser tão performática. Às vezes tu precisa que seja. Tem, sei lá, sistemas complexos, né, pessoal? Não é todo sistema que tu vai poder usar a tua linguagem que tu sabe. Tu vai ter que se adaptar. PHP eu não sei também. Eu não sei muito bem por que o PHP tem tanto ódio, assim. É uma linguagem muito usada, né? Então talvez isso também gere um pouco de ódio, né? Tem muita gente que fala, tu chuta uma árvore e cai 50 programador PHP. E muito programador PHP disputando vaga, né? Então gera esses memes, assim, tem muito programador PHP no mercado. Claro, né? Pode ser que até tenha o mercado ali, até a própria web, nesses tempos teve uma pesquisa aí que mostrou que 80% da web usa PHP. Tem muito site PHP, pessoal. Muito site com WordPress. E a gente já trabalhou com PHP, a gente já mexeu no framework PHP. A gente gostava. Era legal, assim, era interessante. Symfony, lembra do Symfony? Symfony, o meu TCC foi no Symfony, inclusive. Mais complexo. Muito mais configuração, né? Mas é isso, assim. É uma negócio que evoluiu muito, né? Acho que o PHP evoluiu bastante. A comunidade do PHP é muito ativa. Então tem vários pontos positivos dele. É uma linguagem muito consolidada. Como o Beto falou, tem muita gente mexendo com ele. Até porque o WordPress, né? Tem muito PHP, tem WordPress, tem PHP no WordPress, então tem muito site feito com WordPress. Então é uma linguagem boa, sim. Só claro, né, que é o que a gente fala. Tu não vai usar um PHP talvez para resolver problemas de extrema performance que tu precisa de uma aplicação. Talvez tu consiga chegar num ponto muito bom, mas pode ser que tenha linguagens que são melhores. Então é muito sobre tu saber usar a ferramenta certa, né? Para trabalhar com dados ou conversão de dados, talvez o Python seja uma opção melhor. O PHP funciona? Funciona, mas talvez o Python seja mais rápido, mais performático para fazer isso, né? O Python tem várias bibliotecas para fazer isso. Então, ou tu quer uma performance gigantesca, assim, talvez tu devesse usar um Go. A gente mesmo lá na empresa, a gente tinha que ter muita performance e a gente usava o C#. C#.NET e funcionava muito bem. Algumas coisas de dados, por exemplo, a gente usava o Python e era isso. Essa união das linguagens eu acho que é o grande ponto aqui, né? E de novo, né? A gente fez o podcast da linguagem bala de prata, né? Depois vocês podem ouvir também. E a grande questão é essa. Não existe uma linguagem que vai servir para tudo, né? Talvez até sirva, mas não vai ser o ideal. E tu, como programador, tu deveria estar sempre buscando fazer o melhor código para cada situação, usando a melhor linguagem para cada situação também.
Então, pra ser justo, mexe primeiro na linguagem. Se tu achar muito problema, se tu achar que é ruim, daí tu pode falar mal da linguagem. Não tem um problema de tu falar mal das linguagens. Tu vai falar mal na tua opinião. Né? Só porque tu não gostou. Tu não curtiu alguma coisa. Tua experiência foi ruim, mas isso não quer dizer que a experiência dos outros seja ruim também. Todo mundo vai ter uma experiência diferente. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.